Olá, estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos a esta hora do SAEB. Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e neste momento nós vamos investigar juntos sobre o seguinte. Me acompanhem. Nós vamos então pensar qual é a missão de cada texto. E para isso, nós vamos pensar aí sobre as antecipações e previsões baseadas em elementos e características constituintes de gêneros textuais variados, considerando a situação comunicativa e o tema e finalidade do texto. Então, vamos iniciar o nosso praticando? Muito bem, quinto ano! Então, para esta aula, este aulão, nós preparamos questões que trazem aí a ideia, o objetivo de verificar a finalidade que um texto tem, ou seja, para que este texto foi elaborado? Ele foi escrito por qual motivo? Qual a intenção que o autor tinha ao elaborar este texto? Então, em cada questão, nós vamos buscar compreender justamente esta finalidade textual, ok? E como vocês sabem, as questões de língua portuguesa sempre são baseadas em textos, correto? E é o que o nosso comando da primeira questão nos mostra. Leia o texto abaixo. O texto tem o título A Coisa e diz o seguinte: a casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo que ninguém sabe bem se quer ou não. Um dia, Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins que ele não sabia onde é que estavam. Pegou uma lanterna, porque as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi descendo as escadas com cuidado. No que foi, voltou aos berros. Fantasma! Uma coisa horrível! Um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. Ninguém acreditou, está claro. Onde é que já se viu monstro com luz saindo da barriga? Nem em filme de Guerra nas Estrelas. Então, o vovô foi ver o que havia e voltou correndo como Alvinho. A coisa, ele gritava, a coisa é pavorosa, muito alta, com olhos brilhantes como se fossem de vidro, e na cabeça uns tufos espetados para todos os lados. Nessa altura, a família toda começou a acreditar. E tio Gumercindo resolveu investigar e voltou como os outros, correndo e gritando. A coisa é uma coisa com uma cabeça muito grande, um fogo na boca, é muito horrorosa. Seguindo, o Alvinho já estava roendo as unhas de tanto medo. Dona Julinha, a avó de Alvinho, era a única que não estava impressionada. Deixa de bobagem, Alvinho. Para que este medo? Fantasmas não existem. Mas o meu existe, disse Alvinho. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. Até que chegaram lá embaixo. E Dona Julinha abriu a última janela. Então todos começaram a rir, muito envergonhados. A coisa era um espelho. Então, deste texto que contou esta história aí, sobre esta coisa, vem a pergunta, olhem nosso enunciado. O texto serve para, ou seja, ele foi elaborado por qual motivo, pessoal? Seria o que está escrito na letra A? Informar sobre o cotidiano da vida em casas antigas? Ou seria para a letra B? Ensinar como encontrar objetos em porões escuros? Ou seria a letra C? Contar uma história envolta em mistério e humor? Ou seria a letra D? Convencer a não ter medo de fantasmas? Então, recordando aí, puxando pela memória, nesse texto que foi aí nos narrando, nos contando um fato inusitado, uma situação em que havia ali todos indo em casas antigas para um porão ali e visualizando uma coisa. Ora, será que esse texto foi escrito para informar sobre coisas que realmente acontecem
em uma casa antiga? Será que esse fato realmente aconteceu? Não teria sido um fato inventado? E se foi inventado, não tem como informar, não é mesmo? Então, acho que esse texto não foi escrito para informar sobre casas antigas, ok? Então, descartemos aí a letra A. Seria o que está dito na letra B? Ensinar como encontrar objetos em porões escuros? Se puxarmos mais uma vez para a memória a leitura que fizemos, nós não vimos ali em nenhum momento nenhum personagem indicando faça tal ação, entre com cuidado e assim por diante. Temos aí participação. Franciele Paulino indicando letra C, Rondinelli Terço também indicando letra C. Obrigada pela participação de vocês no nosso chat, continuem participando. E aí, já que vocês disseram que era a letra C, vamos olhar o que diz a letra D? Seria convencer a não ter medo de fantasmas? Ora, não havia ali nenhuma estratégia de convencimento para mostrar a você que fantasma não deve ser temido, não é? Então, também não é este processo. Então, de fato, participantes do nosso chat acertaram. Olhem só, o nosso gabarito é, de fato, contar uma história envolta em mistério e humor, porque é exatamente isso que nós acabamos de fazer a leitura. Observem que nós estávamos diante aí de um gênero textual, que é um conto, correto, contando uma sequência de fatos, narrando para nós uma sequência de fatos, que havia ali uma sequência em mistério e um humor por conta daquilo inesperado que aconteceu ao final do texto, correto? Então, parabéns, letra C é o nosso gabarito. E vamos em frente agora para a nossa segunda questão, que, como nós já sabemos, estamos aí diante de textos com os quais devemos trabalhar para perceber a sua função, a sua finalidade na sociedade, ok? E aí o texto é diferente, correto? Olhem só, mais uma vez o nosso comando, leia o texto abaixo. E aí observem que temos um cartaz bastante colorido, com cores chamativas, aí um tom de verde forte, azul, amarelo, as cores que remetem também à nossa bandeira nacional. Então, esses elementos devem ser observados quando estamos diante de cartazes, propagandas, que são textos que nós chamamos aí de textos verbais e não verbais, porque tem informação escrita com palavras, mas há também essas informações que não usam palavras, mas que significam algo importante. Então, a questão das cores, não é? Chamativas para chamar a sua atenção. E aí observem que há pessoas ali. E o que diz o título? Brasil unido contra a dengue. Então, nota que, de fato, é algo que deve ser considerado em todo o território do Brasil. E aí, isso concorda com as cores utilizadas neste texto, né? As cores da bandeira. E aí, olhem só. Vamos nos unir para combater os criadouros do mosquito. Chame a sua família e vizinhos e fique atento às formas de prevenção. São 10 minutos por semana para se proteger. Então, observem que, então, temos aí esse chamado a que todos possam contribuir para combater algo que afeta a todos da sociedade. E aí, nota que na sequência, tem aí, voltando ainda, uma série de ações. Receba bem os agentes de saúde, coloque areia nos vasos de planta, não acumule sucata em entulho, enfim, ações para você tomar aí no seu dia a dia. O verbo que está aí é sempre um verbo de ação, um verbo que te direciona a fazer alguma coisa. No caso aí, coisas, ações para o combate à dengue. E aí essa informação ao final, 75% dos focos do mosquito estão nos domicílios. Então, é algo a ser feito dentro da sua própria casa. E aí a segunda parte deste cartaz, na próxima tela, vamos lá? E aí fique atento aos sinais graves da dengue. Então, mais uma atenção a ser chamada aí, que aí envolve dor forte, persistente na região da barriga, muitas horas sem urinar e outras questões de saúde. São os sintomas aos quais devemos ficar atentos. E aí indica, se você notar, né, esses sintomas, o que você deve fazer. E, ao final, observa ali que quem assina este texto são justamente instituições públicas, o SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Então, realmente, notem que é uma campanha institucional, nacional,
para combater e também alertar aí as questões relacionadas à dengue. Então, depois de analisar esse texto, vem nosso enunciado. Olhem só. O texto serve para quê? Será que é para noticiar fatos recentes sobre o mosquito da dengue? Ou seria a letra B, entreter o leitor com informações sobre a dengue? Ou seria a letra C, divulgar os trabalhos dos agentes de saúde do governo? Ou seria a letra D, conscientizar sobre o combate e a prevenção da dengue? Qual das alternativas traz a melhor indicação sobre o porquê que este texto foi elaborado? Será que seria noticiar? Ora, aqueles elementos que estão ali. Primeiro, como combater, depois, o alerta relacionado ali aos sintomas. Será que isso é um fato recente, algo que acabou de acontecer, e por isso é uma notícia, e por isso, então, o texto foi escrito para noticiar? Creio que não, né? Este não é o objetivo. Esse cartaz não foi escrito com esta finalidade, ok? Ou seria a letra B? Entreter o leitor com informações sobre a dengue? Ora, entreter é divertir. É justamente ali distrair com algo leve sobre um tema, sobre o assunto. Então, certamente o objetivo ali não é divertir, embora tenha ali as cores, as ilustrações, mas o objetivo principal, esse texto não foi escrito para isto. E aí a Franciele, no nosso chat, informa que marcou a letra D. Obrigada pela sua participação. E seguindo, seria para divulgar os trabalhos dos agentes? Ora, embora fale de ações, tem aí a questão da ação de todos, como devemos ficar atentos a essa questão, mas não há uma divulgação de ações específicas dos agentes de saúde. Então, de fato, quem respondeu aí a letra D, o nosso gabarito em tela, de fato, este texto serve para isso, para conscientizar sobre o combate e prevenção da dengue. É para isto que ele foi escrito. É com esta finalidade que esse texto, este cartaz, está aí colocado em locais públicos, é distribuído e espalhado pela sociedade para te ajudar a ficar alerta aos sintomas e também fazer esse processo de te instruir como evitar, já que a maior parte dos criadouros do mosquito está dentro das nossas casas, ok? E aí, então, finalizamos a segunda questão, vamos à terceira. E a terceira questão traz um outro texto bastante diferente dos outros que nós vimos até aqui. Observem, olhem nosso comando, leia o texto abaixo. E aí observe que este é o texto. Notem que não há palavras escritas. Há uma série de imagens numeradas de 1 até 25, meio que indicando um passo a passo, ou seja, uma ação a ser tomada após a outra. Observe, então, que, embora esteja aí na cor rosa e vermelho, para ter um destaque, correto? Temos uma folha de papel ali, na verdade, um quadrado de papel, e a cada um dos desenhos que vão fazendo a progressão, correto? Este papel é dobrado de uma maneira diferente, correto? Então, a cada um dos desenhos que eu tenho aí colocados nesse texto, eu vou dobrando este papel, fazendo algo, de modo que, ao final, quando chegamos ali na figura 25, nós temos o resultado, que é uma dobradura de papel, sim, mas que representa aí, busca representar um animal que é o cavalo marinho. Existem tantas outras dobraduras de papel que vão me dar outros resultados, mas se eu quiser fazer este cavalo marinho, criar este animal com dobraduras de papel, eu vou seguir este passo a passo. Bom, por que será então que este texto foi elaborado? E aí nota que na próxima tela justamente aparece o nosso enunciado. E aí olhem que não perguntou mais o texto serve para. Perguntou de outra maneira, mas que é novamente a mesma habilidade sendo testada. A finalidade do texto é. Então, quinto ano, fiquem atentos. Quando o enunciado perguntar sobre finalidade, sobre
o objetivo, ou o texto serve para, ou ainda o texto foi escrito para. Tudo isso, essas formas de elaborar o enunciado, nos encaminham para esta mesma habilidade de observar o porquê que o texto foi escrito, ok? Então, a finalidade do texto é: será que esse texto foi escrito para ensinar a fazer um cavalo marinho com dobraduras de papel? E aí eu gostaria de registrar a participação no nosso chat. Um alô para Itacoatiara, Urucurituba, Santa Isabel do Rio Negro, Humaitá, Envira e Nova Aripuanã, ou seja, nossos municípios conectados conosco. Muito obrigada pela sua participação. Voltando à nossa questão, seria para ensinar a fazer um cavalo marinho com dobraduras de papel? Foi para isso que esse texto foi criado, foi elaborado? Ou seria para a letra B, contar a história da criação da arte das dobraduras de papel? Ou seria para aquilo que está na letra C, noticiar fatos sobre a arte das dobraduras de papel? Ou seria letra D, divulgar sobre a beleza dos cavalos marinhos? Então, observem aí. Para que o texto que nós acabamos de observar, analisar, a sua constituição, para que ele foi elaborado? E aí o nosso chat diz: Franciele, letra A, obrigada pela sua participação. Rondinelli também indica que ele acredita que é a letra A. Ana Lúcia também informa, marca na letra A. Obrigada pela participação de vocês. Então, para vocês seria ensinar a fazer um cavalo marinho com dobraduras de papel. E aí, então, vamos observar o nosso gabarito? Então, realmente, o nosso gabarito é a letra A, ensinar a fazer um cavalo marinho com dobraduras de papel. Gente, fiquem atentos no seguinte, né? De fato, esse texto traz para nós este passo a passo. Então, quando ele foi elaborado, a pessoa tinha esta intenção: vou deixar aqui um texto que vai ensinar outras pessoas a fazer o mesmo processo e obter o mesmo resultado. É o que nós chamamos de texto instrucional. Ora, manuais de instrução, receitas culinárias, os tutoriais que na internet temos aí aos montes, correto? Fazem isso, eles nos instruem a fazer alguma coisa, é o que nós chamamos de instrucional. Textos dessa forma, feitos para isto, eles não vão aí contar para nós a história de alguma coisa, a história de uma dobradura, a história de um tipo de arte. Não vai também noticiar sobre alguma coisa, não é para isso que eles são elaborados, correto? O objetivo deles mesmo é a questão da instrução. E aí fiquem sempre atentos a esses gêneros textuais que são criados, elaborados com essa finalidade: ensinar a fazer alguma coisa. Quando você se deparar com um texto dessa natureza, fique atento aí para essa finalidade de instruir, ensinar a fazer e assim por diante, porque certamente você está no caminho certo para a identificação da finalidade daquele gênero textual. Ok, pessoal? Então, vamos nos encaminhar para a nossa última questão deste momento, a quarta questão, vamos a ela. E aí, mais uma vez, o gênero textual diferente. Aqui é uma história em quadrinhos, mas nós separamos os quadros, cada um em uma página, para ficar melhor a visualização, ok? Observem que nós estamos aí no nosso ambiente em uma clínica veterinária. Há ali o animal, há a veterinária e há uma família, certo? E aí a conversa. Oi, doutora Alice, encontramos esse cachorrinho no parque, mas não achamos o tutor. Queremos adotá-lo. E, por isso, trouxemos para uma consulta. Na próxima tela, vamos lá. Ele está muito bem, mas ainda temos que ver se ele tem o chip. Essa é a fala da veterinária, correto? Então, a família responde: um chip de telefone? A veterinária responde: bem parecido, Ana, mas contém as informações para encontrar o tutor. Se o animal se perder, fica embaixo da pele, né? E aí a última tela não tem chip. Acho que podem adotá-lo. Então, essa é a resposta da veterinária. Então, a família comemora. Oba! E aí, ela
faz os alertas, aí, as indicações, né? Adotar um animal é uma decisão importante. A gente tem que cuidar deles por muitos anos, inclusive quando ficarem velhinhos ou doentes. Vocês sabem como cuidar dele? Aí, né, o familiar diz: dar água, comida e um lugar quentinho para dormir, não é? Então, essa sequência de 3 quadrinhos aí, dessa dinâmica que nós acabamos de fazer a leitura, notem, um texto verbal e não verbal, tem as informações escritas, mas tem também a parte, o desenho, que é visual, mas que é importante para a nossa interpretação. E aí esse texto, ele foi elaborado por qual objetivo, né? E é justamente o que a questão nos propõe. O texto foi elaborado com o objetivo de, seria a letra A, ilustrar como acontece o trabalho de uma veterinária em sua clínica. Terá sido esse o objetivo principal pelo qual esse texto foi elaborado? Ou seria a letra B, refletir sobre a importância da adoção responsável de animais? Seria essa a motivação da criação, o objetivo da elaboração desse texto? Ou seria a letra C, pessoal, apresentar os personagens de uma nova história em quadrinhos? Terá sido por isso que esse texto foi elaborado? É esta a finalidade deste texto? Ou, por fim, seria a letra D, ensinar como cuidar de um animal de estimação recém-adotado? Terá sido esta a finalidade principal, o principal objetivo? Então, olhem só, tivemos ali aquela sequência de quadros, não é? Aquela dinâmica na clínica veterinária, a família, o animal recém-encontrado. Será então que esse texto foi elaborado com o objetivo de ilustrar como acontece o trabalho de uma clínica veterinária? Creemos que não, né? Temos aqui a participação que eu já vou registrar. A Franciele diz que é a letra B. Rondinelli também diz que é a letra B. Obrigada pela participação de vocês. A Débora concorda, marcando a letra B. Acho que é a letra B. Então, olhem só. Teria sido para ilustrar o que acontece na clínica veterinária, que é o que diz a letra A? Certamente não, né? Embora observemos a veterinária ali no seu processo, no seu trabalho, mas não é esse o objetivo do texto, certo? Então, realmente não é a letra A. Vou pular para a letra C. Apresentar personagens de uma nova história em quadrinhos. Bom, é uma história em quadrinhos? Sim, é uma história em quadrinhos, mas a gente não tem a apresentação de personagens, a gente não sabe, não é possível afirmar por este fragmento aí que nós fizemos a leitura, se é uma sequência, se isso é uma série, né, de quadrinhos, que teremos aí outros episódios, enfim. Então, por isso eu não posso marcar a letra C como sendo a principal finalidade, o principal objetivo de criação deste texto. Seria a letra D, ensinar como cuidar de um animal de estimação recém-adotado? Também não é isto, embora tenha ali um momento em que se digam algumas ações para este cuidado, mas, novamente, não é este o objetivo principal para a elaboração deste texto. Então, observem que, realmente, conforme o nosso chat nos informou, o nosso gabarito, vamos lá, este texto foi elaborado com o objetivo de, letra B, refletir sobre a importância da adoção responsável de animais. Então, é realmente esta a finalidade, naquele diálogo ali entre veterinária, família, naquele ambiente veterinário com o animal recém-encontrado. Toda essa questão, essa situação, se fala do chip, se fala da questão da responsabilidade, tudo isso é feito neste contexto para que as pessoas reflitam sobre essa responsabilidade da questão da adoção de animais. Não é algo momentâneo, é algo que exige compromisso, paciência. E notem que a linguagem, a forma como está organizada, certamente é com o objetivo de direcionar para um público-alvo mais relacionado aí ao infanto-juvenil, e assim fazer a conscientização de maneira mais geral e mais abrangente. Então, parabéns, aí a letra B foi colocada no nosso chat. Muito obrigada pela participação de todos, e agora vamos para a nossa hora de encerrar. Muito bem, quinto ano, estamos aqui
trabalhando juntos para identificar a finalidade de um texto, ou seja, entender e conseguir identificar por que um texto foi escrito, qual é o objetivo dele dentro da sociedade, certo? Então nós temos um conjunto de dicas que podem te ajudar a fazer esse processo de identificação, ok? Primeiro ponto, vamos lá. Verifique o corpo do texto, ou seja, verifique a forma como este texto se organiza. Olhem só, vamos observar aí os nossos elementos, qual é o tipo e o gênero textual ao qual este texto pertence. Nós sabemos, por exemplo, que as notícias e as receitas culinárias têm uma forma de organização muito própria, ou, por exemplo, textos narrativos ou textos descritivos têm também as suas características específicas. Além disso, esse texto apresenta imagens ou são apenas palavras? Ou seja, ele é verbal e não verbal ou apenas uma das coisas? Não é? Porque esse conjunto de elementos podem te ajudar a coletar dicas para identificar a finalidade do texto, ok? Mas vamos além, temos uma outra dica. Observe os títulos e também subtítulos, se for o caso, certo? Então, por que isto, professora? Por que esta dica é importante? Porque, em muitos casos, o título e também os subtítulos ajudam, apresentam aí pistas sobre a finalidade do texto. Então, mais uma dica aí de como identificar possíveis dicas que me ajudam a perceber a finalidade daquele texto, certo? Vamos além, temos mais dicas. Identifique o tema principal do texto, ou seja, este texto fala sobre qual tema, sobre qual assunto, não é? Qual é o tema central? E também qual é a ideia mais importante que o autor quer me passar? Porque quando eu associo a questão do tema, da ideia central, eu também já consigo observar ali as minhas alternativas na questão e verificar qual que é a mais plausível, considerando a temática e também a questão do gênero textual, do tipo textual. Percebam que eu vou juntando este conjunto de informações para chegar à finalidade do meu texto, ok? E a nossa última dica, vamos a ela. Observe quem escreveu e para quem escreveu. Como assim, professora? Ora, observe quem é o autor do texto, ou seja, quem o assina, né? Quem é que assina esse texto? Porque isso já pode me dar uma pista de um autor, que tipo de texto que ele costuma escrever, o gênero textual que ele costuma apresentar publicamente. De repente, este texto tem um narrador. Observe esses elementos e também o para quem escreveu, ou seja, qual é o público-alvo primordial, principal daquele texto. Esse texto foi direcionado mais para um público infanto-juvenil, por exemplo, ou, de repente, é mais direcionado para adultos. Isso também pode me ajudar a identificar qual é a finalidade do meu texto, ok? Assim nós vamos encerrando e temos um recado muito importante para vocês. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.